Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Gálatas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 4. Nós vimos ontem que o apóstolo Paulo explicou o propósito da lei. Ele explicou que a lei foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse Cristo, que a lei ela foi um tutor guiando o povo até Cristo, mas agora que Cristo chegou, não estamos mais debaixo do tutor. E aí ele começa esse capítulo 4 explicando que o herdeiro, quando ele é menor de idade, ele não difere em nada de um escravo. Mesmo sendo dono de tudo, ele está escravizado, porque ele precisa de guardiões e tutores para ajudar a administrar a sua herança. Ele faz essa comparação porque a humanidade, até Cristo ser revelado, a humanidade estava debaixo de tutores, de guardiães. Israel estava debaixo da lei. E ele fala ali no versículo 3, ele diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. E ele vai continuar dizendo, mas agora, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que por meio dele nós fôssemos adotados como filhos. E como filhos de Deus, nós nos tornamos também herdeiros de Deus. Por quê? Porque o Senhor depositou o Espírito do seu Filho em nós. Então agora nós não estamos mais debaixo dos princípios elementares desse mundo aqui. Agora nós estamos debaixo da verdade que é Cristo Jesus, da graça, do governo, do domínio de Cristo Jesus. E aí ele diz ali no versículo 8 em diante que agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, ele questiona aquele povo dizendo assim: como que vocês querem continuar vivendo prisioneiros dos princípios elementares desse mundo aqui? Porque vocês estão observando dias especiais, meses, anos, ocasiões específicas, ou seja, vocês estão tentando viver a nova aliança, o evangelho de Cristo Jesus, pautados nos princípios elementares desse mundo? E ele explica quais são. Ele diz: vocês estão guardando dias especiais, meses, anos, ocasiões especiais. E ele diz: eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo foi na região da Galácia, pregou o verdadeiro evangelho e agora existiam pessoas tentando transformar o evangelho num esforço próprio, dizendo que eles tinham que obedecer à lei. E aí o apóstolo Paulo vem e faz uma comparação. Ele diz assim: olha, já que vocês, os que querem estar debaixo da lei, eu quero que vocês me digam uma coisa. E aí ele faz uma declaração, e isso eu quero ler com vocês, dos versículos 22 até o 31. Está escrito assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz as Escrituras?
mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Amados, aqui o apóstolo Paulo faz uma comparação extraordinária. Ele diz assim, digam-me vocês que querem estar debaixo da lei. Vocês não ouvem a lei? Vocês não entenderam a lei? Amados, é aquilo que eu mencionei até aqui nos capítulos anteriores. Não tem como nós unirmos o que Deus não uniu. Existem duas alianças, a antiga aliança, a nova aliança, e o apóstolo Paulo explica aqui a antiga aliança, a aliança que foi feita com o povo de Israel, que entregue para o povo de Israel a lei por meio de Moisés, foi algo que foi estabelecido até que viesse Cristo. Sabemos que, infelizmente, o povo de Israel não crê, mas já havia sido profetizado que Deus mesmo endureceria o coração deles por causa dos gentios, até que chegasse a plenitude dos gentios. Então Israel hoje continua escravizado. É o que nós lemos aqui. Desde aquela época até hoje continua escravizado a nação de Israel, porque eles não creem que Jesus Cristo é o Messias. Eles não estão debaixo da nova aliança. Mas nós, amados, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, estão debaixo do quê? Da nova aliança. E não tem como nós unirmos algo que Deus não uniu. Não tem como nós vivermos o evangelho, a nova aliança, por meio da antiga aliança. É isso que o apóstolo Paulo explica o tempo todo na carta aos Gálatas. Nós já vimos que ele faz comparações dizendo que na lei todo aquele que praticar essas coisas viverá por elas. E ele faz a comparação dizendo que isso é esforço próprio. Ele diz assim, será que vocês, tendo começado, nós vimos no capítulo de ontem, tendo começado pelo Espírito, agora vocês querem ser aperfeiçoados pelo esforço próprio? Vocês começaram bem, crendo na mensagem, vivendo pela fé. Agora vocês querem se aperfeiçoar, obedecendo a lei, ou seja, confiando na capacidade própria, no esforço próprio? E ele diz, não tem como. E aqui nesse capítulo ele faz essa comparação, e eu acho interessante, porque nos versículos finais ele diz assim, naquele tempo, o que era nascido de modo natural, Ismael, ele fazia o quê? Ele perseguia o filho nascido da promessa, o filho nascido por meio do Espírito, que era Isaac. E ele diz que a mesma coisa acontece agora, é o que estava acontecendo lá na região da Galácia. Os judeus estavam perseguindo os cristãos, dizendo que não bastava só crer na obra de Cristo Jesus, que eles tinham que obedecer à lei. E aí o apóstolo Paulo diz assim, mas o que diz as Escrituras? Mande embora a escrava e o seu filho, ou seja, mande embora esse ensino errado. Não admita, não tolere esse ensino errado que exalta a capacidade própria e o esforço próprio. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que a palavra de Deus está nos ensinando. E nós podemos aplicar isso nos nossos dias, amados. Todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, todas as vezes que nós confiamos na sabedoria desse mundo, nós estamos aceitando viver por meio do esforço próprio. Não tem como viver o evangelho dessa forma. Nós só podemos viver o evangelho de Cristo Jesus por meio da fé na suficiência dele. Quando eu falo fé na suficiência de Cristo, inclui fé completa na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos nos alimentar todos os dias com a palavra de Deus, com um coração rendido para o ensino que o Espírito Santo quer nos dar. Amados, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus todos os dias, mas existem pessoas, como está escrito a respeito dos judeus, lá em Romanos, nós já vimos isso, lá em Romanos, quando estudamos a carta aos Romanos, muitos leem a Bíblia como se tivesse um véu diante dos seus olhos. E eles não compreendem as Escrituras. Vimos isso também na segunda carta aos Coríntios, ali no capítulo 3. É como se tivesse um véu impedindo de enxergar.
essa nova aliança estabelecida por meio de Cristo Jesus, que só pode ser vivida, a nova aliança só pode ser vivida pela fé. Fé na suficiência de Cristo Jesus. Isso inclui fé em tudo aquilo que Cristo Jesus fez, ou seja, a nossa salvação não depende de nós, depende de Cristo, e fé na verdade de Deus, ou seja, nós assumimos para a nossa vida o que a palavra diz e não o que o mundo diz. Nós confiamos no que a palavra diz, não na sabedoria do mundo. É assim que precisamos viver. E assim como o apóstolo Paulo escreveu, que a escritura diz, mande embora a escrava e o seu filho, é isso que nós precisamos fazer com os falsos ensinos, é isso que precisamos fazer com a sabedoria do mundo, mandar isso embora da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, e aceitarmos, recebermos plenamente o evangelho da graça de Deus. Amados, quando nós mantemos o nosso coração em completa confiança no Senhor e começamos a intencionalmente meditar nas Escrituras, ler a palavra, estudar, orar, o Senhor nos conduz. É o novo modelo de vida que Deus estabeleceu por meio de Cristo Jesus. É o modelo de vida do Espírito. Não é mais vivendo simplesmente com regras exteriores. Sabe, a lei tinha uma lista de regras exteriores. A lei tinha uma lista, o que é bênção, o que é maldição. Amados, no novo modo do Espírito, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E temos a palavra de Deus escrita. O Senhor quer nos ensinar por meio do seu Espírito. Todos nós temos a capacidade de compreender as Escrituras. Por quê? Porque essa capacidade não vem de nós, a capacidade vem do Espírito que habita em nós. Não é só o pastor, o líder. É claro que os pastores, os mestres, os profetas, eles nos ajudam e muito. É maravilhoso. É como está lá na carta aos Efésios, no capítulo 4. Cada um tem um ministério, o chamado, o dom que Deus derramou para a edificação da igreja. Então é óbvio que quando nós ouvimos ministrações, pregações, ensinos, nós somos edificados. Mas nós não podemos achar que só os pastores, só os mestres é que têm a capacidade de entender a palavra. Não, amados, cada filho de Deus tem a capacidade vinda do Espírito para compreender as Escrituras. Cada filho de Deus tem o Espírito do Senhor habitando dentro de si. E por causa do Espírito Santo em nós, nós podemos ser ensinados por Ele, podemos ser guiados por Ele, podemos ser conduzidos pelo Espírito. Essa é a vida no Espírito. Esse é o modelo de vida na nova aliança. Não são simplesmente regras exteriores, mas é uma vida que habita em nós. Olha o que nós lemos ali nos versículos iniciais, eu citei para você, que Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em nós, para estar em nós. Amados, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo Jesus habita em nós e quer nos ensinar e nos ajudar a viver nesse novo modelo de vida debaixo da nova aliança, que é vivida por meio do Espírito Santo, por meio da vida de Cristo que foi derramada em nós. Que eu e você possamos compreender isso e possamos dizer não para todo ensino que enfatiza o esforço próprio, que enfatiza a capacidade própria, que enfatiza a sabedoria do mundo. Que nós possamos abandonar isso e possamos receber plenamente a graça de Deus, o amor de Deus, compreendendo que o Espírito Santo habita em nós e Ele é o nosso maior mestre, o nosso maior ajudador, aquele que quer nos conduzir, nos guiar em toda a verdade. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensino, muito obrigada por essas escrituras da carta aos Gálatas, Senhor. Pai, nos ajuda a colocarmos em prática a vida debaixo da nova aliança. Nos ajuda a compreendermos que é uma vida pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Pai, nos ajuda a compreender o que é viver pela fé. Senhor, confiando plenamente no que Cristo fez por nós e confiando plenamente na Tua palavra. Senhor, nos ajuda a rejeitarmos todo ensino que enfatiza o esforço próprio,
que enfatiza a sabedoria desse mundo e nos ajuda a guardarmos em nosso coração a tua palavra, a tua verdade, que nós vivamos de fato debaixo da nova aliança, porque o Senhor inaugurou uma nova aliança que é vivida por meio da fé. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.